O paddock ficou em choque. Porque enquanto a Audi enfrentava um problema bizarro no motor, Gabriel Bortoleto fazia algo que ninguém esperava. Ele começou a andar na frente de carros da Williams, da RB, e em certos momentos, parecia carregar o projeto inteiro sozinho. Mas o mais impressionante é que isso aconteceu mesmo com um problema grave afetando o desempenho do carro. E agora, os bastidores começaram a entrar em pânico. Hoje você vai entender como Bortoleto conseguiu tirar desempenho de um carro cheio de limitações, o que realmente aconteceu com o motor da Audi, por que a equipe começou a se preocupar seriamente, e como a telemetria revelou uma situação muito mais grave do que parecia. Mas segura até o final. Porque existe um detalhe nos dados do motor que praticamente ninguém percebeu, e que pode explicar por que a Audi saiu tão abalada dessa situação. Primeiro, precisamos entender o tamanho do que aconteceu. Na Fórmula 1, vencer carros melhores no braço é uma das coisas mais difíceis que existem. Porque o desempenho atual depende de tudo: motor, aerodinâmica, tração, gestão de energia. E quando o carro apresenta problemas, o piloto normalmente desaparece no grid. Mas com Bortoleto, aconteceu o contrário. Agora vem a parte mais impressionante. Mesmo com limitações claras, ele começou a extrair tempos extremamente competitivos. Entradas agressivas, frenagens tardias, mais velocidade carregada em curvas. E isso começou a chamar atenção imediatamente. Porque os dados mostravam algo estranho: o carro perdia em reta, mas recuperava absurdamente nas curvas. Agora pensa comigo. Quando um piloto consegue compensar deficiência de motor em setores técnicos, isso significa que ele está andando muito acima do limite esperado. E foi exatamente isso que começou a assustar o paddock. Agora vem o ponto mais absurdo. Os comparativos indicavam que Bortoleto estava conseguindo enfrentar o Williams e RB em condições teoricamente desfavoráveis. Ou seja, na prática, o desempenho individual estava escondendo problemas sérios do carro. E isso mudou completamente a leitura interna da equipe. Porque uma coisa é perder por falta de performance geral. Outra completamente diferente é perceber que o piloto está salvando o projeto sozinho. Agora vem a parte mais pesada dessa história. O motor começou a apresentar um comportamento extremamente estranho. Oscilações de entrega de potência, perda repentina de desempenho, resposta inconsistente em aceleração. E isso começou a gerar preocupação real. Porque na Fórmula 1 moderna, qualquer irregularidade na unidade de potência destrói o equilíbrio da volta inteira. Agora pensa. Se o piloto acelera, e o carro responde de forma diferente em cada saída de curva, a confiança desaparece. E mesmo assim, Bortoleto continuava competitivo. Foi aí que a situação começou a parecer ainda mais surreal. Agora vem o detalhe que chocou os engenheiros. A telemetria começou a indicar falhas de gerenciamento energético em momentos específicos da volta. E isso é gravíssimo. Porque significa que o carro não entregava potência de maneira previsível. Ou seja, o piloto nunca sabia exatamente quanto desempenho teria disponível. Agora pensa no tamanho desse problema. Em uma Fórmula 1 decidida por milésimos, isso é praticamente um pesadelo técnico. E mesmo nesse cenário, Bortoleto continuava atacando. Agora vem a parte mais impressionante de tudo. Os dados mostravam que ele estava compensando a deficiência em pontos extremamente difíceis. Freando mais tarde, mantendo mais velocidade no meio da curva, acelerando antes da maioria. Isso exige confiança absurda. Mas também mostra outra coisa: talento puro. Porque poucos pilotos conseguem esconder problemas mecânicos dessa maneira. Agora vem a pergunta mais importante. Até que ponto o desempenho de Bortoleto mascarou a gravidade da situação? Porque existe um risco enorme aqui. Quando um piloto consegue resultados acima do esperado, a equipe pode demorar mais para perceber o tamanho real dos problemas. E isso parece ter acontecido parcialmente com a Audi. Aliás,
Se você gosta desse tipo de análise profunda com telemetria, bastidores e guerra técnica da Fórmula 1, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Biru Speed F1 a gente mostra o que realmente está acontecendo por trás dos resultados. Agora, voltando. Foi nesse momento que o clima começou a ficar pesado dentro da equipe. Porque uma coisa ficou clara, o projeto ainda tem fragilidades sérias. E o problema do motor expôs isso da pior forma possível. Agora vem outro detalhe importante. As oscilações de potência também prejudicavam a gestão de pneus. Porque o piloto precisava compensar comportamento estranho do carro o tempo inteiro. Mais correções. Mais desgaste. Mais estresse nos compostos. E isso criou um efeito dominó. Menos estabilidade. Mais desgaste. Menos previsibilidade. Tudo ao mesmo tempo. Agora pensa no impacto psicológico disso. Bortoleto precisava pilotar no limite absoluto, sabendo que o carro podia responder errado em qualquer momento. E mesmo assim, ele continuava brigando. Foi exatamente aí que muita gente começou a enxergar o tamanho do talento dele. Agora vem a parte mais intrigante. Os comparativos internos indicavam que o carro tinha potencial melhor do que parecia. Mas os problemas de entrega de potência destruíam consistência. Ou seja, o desempenho bruto existia. O problema era transformar isso em estabilidade. E na Fórmula 1 moderna, consistência é tudo. Agora chegamos no verdadeiro coração dessa história. A Audi entrou em pânico não apenas pelo erro, mas porque percebeu que problemas assim podem comprometer desenvolvimento inteiro. Porque quando falhas afetam confiança do piloto, a evolução desacelera. Os testes perdem qualidade. Os dados ficam contaminados. O entendimento do carro fica mais difícil. E isso pode atrasar tudo. Agora vem o ponto mais absurdo de todos. Mesmo em meio ao caos, Bortoleto conseguiu transformar um fim de semana problemático em uma demonstração de força individual. E isso chamou a atenção do paddock inteiro. Porque pilotos que conseguem carregar carros difíceis, normalmente são especiais. Muito especiais. Agora pensa. Se ele já consegue esse nível de performance com limitações claras, o que pode acontecer quando o projeto realmente funcionar? E talvez, essa seja a pergunta que mais assusta os adversários agora. No fim das contas, essa história revelou duas verdades ao mesmo tempo. A primeira, a Audi ainda possui problemas graves para resolver. A segunda, Gabriel Bortoleto talvez esteja evoluindo muito mais rápido do que muita gente imaginava. E quando essas duas histórias se cruzarem da forma certa, o cenário pode mudar completamente. Agora eu quero saber de você. Bortoleto já está carregando a equipe nas costas, ou ainda é cedo para dizer isso? E mais, a Audi consegue resolver esses problemas rapidamente, ou o projeto corre risco de atrasar ainda mais? Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal,